Continuando aí. Nós estávamos falando, se você se lembrava de qual era o critério de aprovação, se muita gente desistia, por que será que os alunos desistiam, se existiam mulheres, é um dado interessante, metalurgia, basicamente um curso masculino, se tinha mulheres e bom, como que era... Na metalurgia, no curso técnico, era a predominância era de masculina, mas na minha turma, por exemplo, tinha 4, 5 meninas, era a Tânia, era a Carmen, era a Sônia, a Rita, não vou me lembrar da quinta, mas tinha de 4 a 5 meninas na minha turma. A desistência, talvez, ou o abandono, que se chamava na época, eu acho que as oportunidades eram mais escassas, mais difíceis de aparecer naquela época. Então, às vezes, por uma escolha não muito apurada, entrava ou no curso de mecânica ou no curso de metalurgia, porque todo mundo queria uma colocação na indústria, tá? Todo mundo tentava um emprego na indústria, porque não tinha uma outra opção, né? E quais indústrias você se lembra que tinha na cidade? Nessa época, a Rocco ainda estava em atividade, Máquinas de Andréa, inclusive lá eu fiz o meu estágio, a Fumagalli era uma fábrica de roda, estava crescendo muito na época. Tinha a Varga, tinha a Newton, Lucato? Sim, na parte de agrícola tinha Lucato, tinha Furlan, já tinha nessa época, Zacarias. Então a colocação era na indústria, ou uma carreira acadêmica talvez, mas a grande procura, a grande formação técnica acabava sendo absorvida pela indústria, não tem nem dúvida. E desses que se formaram com você, o que eles fizeram depois? Nossa, minha turma... Desses que se formaram com você, ou que você tem conhecimento próximo, anos na frente, anos antes? Na minha turma, faz bastante tempo, o pessoal se dispersou. Eu lembro muito bem do Gerson Pinarel, que trabalhou muito tempo na Vargas. Eu não sei se o Gerson chegou a se aposentar na Vargas. Quem mais eu tinha na minha área de que trabalhou? Eu não vou conseguir lembrar de alguém que... Lembro do Gé, que é o Gerson Pinarel. A Tânia também trabalhou, eu acho que há algum tempo na Varga. Não vou conseguir lembrar. Onde é que esse pessoal na época... Porque cada um procurou um caminho diferente, né? Tinha bastante gente de fora, tá? Tinha os alunos de Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, desde aquela época. Tinha alunos de Cordeirópolis. Então eu realmente nós perdemos o contato, aí eu não me lembro mais. Ok. Daí quando você pode falar do seu tempo, porque você foi coordenador, 10 anos do curso de metalurgia, professor desde 79, o que você teria a dizer no tempo, desde 79, digamos assim, quando passou, 93, 94, passou para Paula Souza. O que você pode perceber em termos, talvez, de equipamento, de laboratório, de aluno ou de grade curricular? Você tem alguma coisa que você possa fazer,
uma comparação desde o final dos anos 70 até o início de 90, esses 15 anos aí, não? Na época, eu me lembro bem, quando eu era aluno na metalurgia, tudo era muito difícil, tá? Não tinha verba, o dinheiro era muito escasso, a PM não era tão forte como é hoje. Eu me lembro que tudo era adaptado. A gente tinha um forno a óleo, trabalhávamos com óleo baiano, óleo queimado, tá? Era um forno de poço que a gente conseguia liquefazer o alumínio, e a gente tinha lá a moldação em areia verde, tá? A gente fazia tudo isso manual. Tínhamos um misturador de areia, tínhamos uma máquina de Shell na época. Algumas máquinas foram se deteriorando, quebrando, a manutenção não tinha nessa época, a gente mesmo tinha que fazer alguma coisa. Aí eu, terminando o curso de metalurgia, eu fui fazer minha especialização, fui fazer FATEC, fui fazer minha licenciatura, e aí assumi a coordenação do curso, voltei dando aula no curso de metalurgia e assumindo a coordenação. Eu fui coordenador de curso acho que 8 anos ou 10, não me lembro. Mas num determinado momento, eu comecei a pedir doação, tá? Todas as empresas aí que a gente atendia, tínhamos alunos naquela época da Pirelli, tínhamos alunos da Caterpillar, tínhamos alunos da Varga, tínhamos alunos de grandes empresas da região. Então foi onde eu comecei a pedir, por intermédio desses alunos, algum tipo de doação. Então, as bancadas de lixamento, que eram todas manuais, nós conseguimos a doação de microscópio metalográfico da Bosch, nós conseguimos uma lixadeira mecanizada para fazer corpo de prova na época, que foi uma doação da Pirelli, e nós fomos incrementando o laboratório com doações, porque o investimento no ensino técnico nessa época não era muito pequeno, tá? A gente tinha que fazer aí a coisa acontecer. E o laboratório foi aumentando, foi crescendo, e num determinado momento, quando saímos da gestão da Secretaria da Educação e passamos para a gestão Centro Paula Souza, o investimento começou começou a chegar material na escola. O investimento começou a ficar maior aí na área técnica. Então, foi onde nós começamos a receber, eu lembro muito bem que a mecânica recebeu um torno automático, uma simulação de um CNC, para você fazer algum tipo de programação. A metalurgia, acho que recebeu uma policorte. Não podemos esquecer também da doação na época, agora eu me lembrei, Máquinas Quinelato doou 2 moldadoras tipo squeezer, Hot Fundição doou uma outra máquina para moldar automatizada, uma outra squeezer, que acho que deve estar até hoje no laboratório. Aí o Centro Paula Souza começou a investir, começou a vir uma verba destinada aos cursos, era dividido, na época tinha metalurgia, tinha eletromecânica, já tinha saído de eletrotécnica para eletromecânica, mecânica, aí já teve o curso de nutrição, tinha o curso de química. Então a verba era dividida, tinha um pouco para cada um, e a gente ia administrando isso da melhor forma possível. Aí começamos a
também divulgar a PM e conscientizar os alunos com relação à PM, que a colaboração mensal, ou anual, ou semestral, pelo pouco que fosse, era de grande importância. E com toda essa dificuldade, íamos ampliando, comprando, mantendo, consertando, aproveitando o que dava e tocando o curso para frente. Eu acho que em 2009, 2010, talvez, não me lembro muito bem, aí começou um investimento, começou a compra de material, mais pesada, um ferramental mais significativo aí. O Centro Paula Souza começou a investir na área técnica, né? Aí o nosso laboratório recebeu mais microscópios metalográficos, recebemos a cutoff, umas 2 ou 3 cutoffs aí, que ela corta o material para a gente fazer análise metalográfica, embutidoras de baquelite. Começou a enriquecer muito o laboratório de metalografia. Na parte de fundição, conseguimos, com uma produção escolar, fabricar um forno. Ele era um forno a gás. Tínhamos problemas também com um volume de gás, até que nós fizemos um contrato com o Cigás, né? Aqueles reservatórios maiores que eles eram abastecidos, porque o recurso que a gente tinha na fundição era o forno a gás, que foi inclusive produzido, né, aqui na escola. Nós fabricamos esse forno. Ele foi muito eficiente por um bom tempo, né? Nesse período eu terminou a minha gestão como coordenador e quem assumiu logo depois foi o professor Expedito. Tá? Aí o Expedito continuou, ele deu continuidade ao meu trabalho, tá? De uma forma excelente também. Começou também a colaboração da PM ser mais significativa. O dinheiro começou a ser investido em todas as áreas na medida do possível. O Centro Paula Souza continuou enviando material de consumo, e isso veio enriquecendo cada dia mais o curso de metalurgia e as outras áreas também. Então como que você avalia então, agora eu estava vendo que vocês estão fazendo umas modificações na oficina. Quais seriam assim, pontos negativos da oficina e o que vocês têm realmente ali que você acha, como é que estão as condições da oficina, o uso dela, e depois você fala um pouquinho dos alunos. Só complementando, que é bastante coisa. Na metalurgia, quando eu falo que o Centro Paula Souza começou a investir, hoje, por exemplo, eu acabei me esquecendo do forno elétrico que chegou para nós. Isso aí foi um grande avanço, e também um investimento na área de ensaios, tá? Hoje a gente tem máquinas de tração, tá? Nós temos a máquina de ensaios de compressão, tração, durômetro. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui para que eu não pudesse esquecer, tá? Tem aí a máquina que faz o ensaio impacto, tá? E veio a enriquecer também a área de ensaios destrutivos e não destrutivos, tá? Então, no meu ponto de vista, o curso de metalurgia é um dos cursos que é muito bem equipado, tá? Dá para que a gente tenha aí a formação técnica de um profissional aí de uma boa qualidade.
tenha nem dúvida. E absorção, e no mercado de trabalho? O mercado de trabalho é amplo, restrito, está oscilando? Na área de metalurgia, eu sempre faço esse comentário com meus alunos, ou com os alunos quando a gente recebe os primeiros ciclos aí. O curso de metalurgia, ele é bastante promissor. Por quê? Porque é o único curso num raio de 100 quilômetros, 150 quilômetros, que o Trajano Camargo oferece, Limeira, Trajano Camargo oferece o curso de metalurgia. Então, veja a gama de cidades onde a gente recebe esses alunos, tá? Cordeirópolis, Araras, Engenheiro Coelho, tem um aluno de Campinas, Sumaré, tem aluno de Santa Bárbara do Oeste, tem aluno de Itapira. Gente, Itapira é 80 quilômetros daqui, tá? Para um aluno trabalhar na área de fundição, que é um serviço relativamente pesado, ele sai de Itapira, viaja 80 quilômetros, por exemplo, vem aqui, assiste as aulas até as 10h45, 11 horas que seja, e pega uma estrada, é porque realmente existe alguma vantagem em conseguir uma formação técnica nessa área. Se vocês observarem bem, o parque industrial dessa região é extremamente grande. Então, a metalmecânica nessa região ela é muito rica, muito vasta. E o técnico em metalurgia, necessariamente, ele não precisa simplesmente trabalhar dentro da fundição. Ele tem um leque de opções. Ele pode trabalhar em área de compras, ele pode trabalhar com insumos, ele pode trabalhar comercializando o fundido, ele pode terceirizar a compra de sucata, ele pode trabalhar na área de projeto, modelação, é infinito a área de metalurgia, tá? Então, aquele paradigma de fundição, aquele lugar quente, aquele lugar sujo, isso aí é coisa do passado. Hoje, uma área de fundição, uma área onde se trabalha o metal liquefeito, ela é limpa tanto quanto uma usinagem, tá? Então o recurso, os sistemas de qualificação e de ISO que as empresas implantaram, limpa-se até pneu de empilhadeira para circular dentro de uma fundição. Flávio, então é assim, olha, e parece que tem uma característica e que o curso de metalurgia ele é basicamente noturno, só alguns tempos que ele foi assim curso diurno, e isso estaria relacionado porque os alunos eles são trabalhadores, ou qual seria uma razão? Que é sempre um curso noturno e ainda existe moça fazendo curso, e por que seria? Bom, a área de metalurgia, novamente colocando, é uma área muito promissora, tá? Então, normalmente o pessoal que trabalha nessa área, ele precisa de uma qualificação, ele precisa do nível técnico para ter um crescimento dentro da empresa. Todo mundo está precisando. O nível técnico daqui para frente é uma exigência básica da indústria, das empresas. O laboratório, por exemplo, de metalurgia, de análise dentro de uma indústria. Existe uma grande quantidade de mulheres que atuam em laboratórios, tá? Existem uma grande quantidade de mulheres que atuam gerenciando fundições. Por exemplo, em Araras tem uma fundição que chama-se fundição Júpiter. Ela é gerenciada por uma mulher, tá? Laboratório. Os laboratórios aqui, Varga, Furlan, existem mulheres. Então, visto essa procura, visto essa abertura na área de metalurgia, a procura pelo sexo feminino aí na área de metalurgia começou a aumentar bastante. E não existe aí
uma discriminação na contratação, tá? Porque a metalurgia, como eu disse, ela não é aquele serviço pesado de antigamente, tá? Hoje está tudo mecanizado, é uma questão de competência, não de sexo para... E às vezes também eu percebo assim que a metalurgia, o aluno, ele fez química para complementar, ele faz eletro, né? Assim, às vezes eles não ficam só em metalurgia, é um passo, ou ele é um complemento de uma outra licenciatura, de outra licenciatura não, de outra habilitação que ele fez aqui, de outro curso técnico. Você percebe essas coisas assim? Não, seria... Sem dúvida. Se a gente conseguir a formação técnica em metalurgia e logo após esse candidato, esse aluno, tiver a oportunidade de fazer um curso de química, ele vai unir realmente o útil ao agradável. Por quê? Porque existe muita composição de metais na metalurgia e a química vai abrir muito o conhecimento mais profundo nessa área de metalurgia. Eu acredito que o técnico ele é uma pessoa, ele é um profissional que ele tem que saber fazer um pouco de tudo, tá? Então, se conseguir na metalurgia ele fizer mecânica, fizer eletro, fizer química, você vai compondo um profissional com diferentes habilidades, tá? Você vai completando esse profissional. O investimento, hoje, por exemplo, ficou muito fácil você fazer um curso técnico, as opções são grandes, tá? Se você somar metalurgia, mecânica, química e alguma coisa na parte elétrica, você praticamente tem uma grande opção e uma grande as suas oportunidades elas realmente serão maiores, tá? Tem mais alguma coisa para você dizer? Quer falar a respeito de aluno? Você já falou bem, falou bastante. O que você quer concluir? Ou em termos da escola, alguma coisa que está sendo mudada hoje em dia? Olha, eu vejo da seguinte, na minha opinião, por exemplo, acho que nunca foi tão fácil você concluir um curso técnico. Hoje a coisa está bem mais fácil com 3 semestres. Eu acho que toda oportunidade que for oferecida de um curso de qualidade como é o nosso aqui no Trajano Camargo e gratuito, eu acho que ninguém deveria perder essa oportunidade, tá? Então, se fez metalurgia, por que não fazer aí mecânica? Por que não fazer química? Aproveitar essa oportunidade e aumentar o seu conhecimento. Essa é a minha visão com relação ao curso técnico. Ok, Flávio, muito obrigada. Nós vamos fazer o possível, vamos fazer transcrição e vamos ficar registrado com o nosso centro de memória.